Mamãe Falei fez um vídeo supostamente diferenciando os libertários dos libertins, que é um vídeo bastante confuso, bastante contraditório, porque ele diz que os libertários sérios são aqueles que se preocupam, por exemplo, com política, que se preocupam, por exemplo, com previdência social, que ele disse que é uma coisa de adulto, enquanto que os libertins, os libertários infantis, são aqueles que querem ficar pensando em coisas que ele deu a entender que para ele não tem muita importância, como, por exemplo, filosofia, ética, lógica, discutir se uma determinada teoria é certa ou errada. Então ele prefere não discutir, ele prefere se focar em política, que é uma coisa muito estranha, né? Como é que você vai saber o que é certo ou errado na política ou em qualquer ação humana se você não acha importante debater ética, debater filosofia? Um outro ponto é que ele se diz liberal. Agora, o liberalismo veio de pessoas pulando na rua, gritando ou se pronunciando no governo, no Estado, ou veio de pessoas escrevendo livro dentro de casa? Então é óbvio que o próprio liberalismo, que é uma ideia, liberalismo é uma ideia, não é uma coisa física do mundo físico. A ideia do liberalismo na qual ele se apoia, que ele usa como pretexto para atuar na política, que eu não sei até que ponto ele segue ou não essa ideia, foi criada por pessoas que escreviam livros e não por pessoas que ficavam gritando na rua. Gritando na rua ou saltitando na rua, porque sinceramente eu não entendo essa dicotomia que ele inventou de que se você estiver sentado, por exemplo, numa poltrona ou no apartamento, então as suas ideias por alguma razão não têm validade. Agora, se você falar essas ideias ao vivo ou lá no governo, então elas têm mais validade. Sinceramente, eu não entendo esse raciocínio. Será que apartamentos têm alguma força mágica que invalidam o seu raciocínio? Será que ele está inventando uma nova falácia, a falácia do apartamento? Então isso não faz o menor sentido, é uma total conversa fiada, essa questão de julgar ideias porque foram tidas num apartamento, ou de separar o pragmatismo das ideias, como se ideias não fossem ações, como se eu gravar esse vídeo para milhares de pessoas não fosse uma ação, como se isso não tivesse efeito no mundo real, como se as pessoas que assistissem esse vídeo não fossem pessoas reais, como se eu não fosse uma pessoa de verdade, você que está assistindo não fosse uma pessoa de verdade. Agora é engraçado que ele fala que ele não vai debater ideias libertárias porque ele não tem tempo, porque o tempo dele é para lidar com coisas de adulto, como por exemplo previdência. O que é previdência estatal? É o Estado tomar o seu dinheiro porque você é uma criancinha que não consegue cuidar do seu próprio dinheiro. Então o Estado tem que tirar à força o dinheiro de você, como se tirasse à força uma chupetinha de um bebezinho, para depois o Estado decidir o que vai fazer com esse dinheiro e prometer que vai te dar de volta daqui a 30, 40 anos. Ou seja lá qual for a época da Previdência. Então isso para ele é um assunto de adultos. Decidir como o Estado vai forçar você a dar o seu dinheiro para o Estado cuidar para você. Agora, libertários dizendo que cada indivíduo tem que cuidar da sua propriedade e que ninguém tem o direito de tomar a sua propriedade, isso é coisa de criança. Então, cuidar do bebezinho é coisa de adulto, pro Arthur, do Mamãe Falei, e cuidar da sua própria propriedade, ter responsabilidade individual para ele, isso é coisa de criança. Que é exatamente a mesma coisa que o Nando Moura falou alguns anos atrás, que conservadorismo é coisa de adulto, que é lamber bota de homem fardado, ou pelo menos o neoconservadorismo autoritário dele, e que o libertarianismo, que é cada um cuidar da sua vida, isso seria coisa de criança. Total inversão do significado do que é ser adulto e ser criança. O libertarianismo é a responsabilidade individual, cada um cuida da sua propriedade, é responsável. O Estado é que infantiliza as pessoas, é que quer cuidar da vida dos outros. E isso é um argumento de quinta série, de dizer que o outro é criancinha, que foi criado em apartamento ou qualquer outra coisa, são ad hominem. Você está falando sobre pessoas, não sobre ideias. E o pior de tudo é que o Arthur Duval falou no próprio vídeo que ele não quer discutir ideias, que ele quer discutir a atitude das pessoas. Ele disse que tinha várias coisas para discutir, que ele podia levantar vários pontos, como se ele dissesse que pode refutar facilmente o anarcocapitalismo com vários pontos. Só que ele não vai fazer, ele não vai discutir nada, porque é perda de tempo. Então ele só vai falar sobre a atitude das pessoas. Ou seja, uma total inversão do que é um debate, do que é uma argumentação. Ele está falando com todo o orgulho, com toda a cara de pau, que ele não quer debater as ideias, que ele não quer argumentar as ideias, ele quer falar sobre as pessoas que estão argumentando. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não vou argumentar, eu só vou usar falácias
E é isso aí, eu tenho orgulho disso. E aí, nos poucos segundos do vídeo que ele tentou formular algum argumento, o argumento era de que o Estado já estava aqui primeiro. E aí eu pergunto, o que é aqui? Você sabe quantos quilômetros quadrados tem o Brasil? Tem milhares de quilômetros quadrados. Onde é o aqui onde o Estado estava? O Estado estava no território inteiro. Ele pisou no território inteiro, usou o território inteiro. E pior ainda, ele fez isso legitimamente. Ele entrou na terra pacificamente, respeitando a propriedade de todos e foi usando a terra. Se ele fez isso, ele é só um indivíduo, ele é só um conjunto de indivíduos, uma empresa, como qualquer outra. É óbvio que o Estado nunca fez isso, nenhum Estado nunca se formou assim. Os Estados se formam na porrada, na bala. Eles chegam com armas e saem mandando nas pessoas porque eles têm a força das armas e acabou. O Estado é isso. Só o fato de você propor que o Estado é uma empresa pacífica, que é o dono legítimo de uma terra de milhares de quilômetros quadrados, que seria fisicamente impossível ele ter usado toda essa terra e se apropriado legitimamente. Imagina, você vai lá para o meio do mato e você diz que aquele lugar ali no meio do mato, que nenhum ser humano nem pisou, pertence ao Estado. Como aquilo pertence ao Estado? Ele apontou o dedo, ele desenhou uma linha no mapa e agora pertence a ele. Então qual foi o critério? O critério foi desenhar uma linha no mapa, o critério foi porque ele realmente foi para todos os lugares e se apropriou? Óbvio que não tem nenhum vínculo objetivo de apropriação. O Estado existe porque ele tem armas e porque ele ameaça meter a bala, meter a porrada e prender todo mundo que discorda. E acabou, isso é óbvio. É impressionante como alguém pode ter a cara de pau de negar um fato tão óbvio da realidade, para você ver como o estatismo está totalmente desvinculado da realidade. A pessoa cria uma realidade imaginária, uma fantasia mesmo, para que ela consiga defender o Estado. A propriedade privada tem vínculos objetivos. Para você ter uma propriedade, você tem que ter tido um contato objetivamente verificável com os recursos escassos, e aí você se torna um apropriador original. Nada do que o Estado jamais fez tem nada a ver com apropriação original, com propriedade privada. Inclusive isso baseado nos filósofos liberais, que o Arthur se diz liberal, mesmo que não se diga libertário. Então você dizer que o Estado é o dono do território do Brasil é uma teoria totalmente ridícula, totalmente sem pé nem cabeça. É como acreditar que os aliens dominam a humanidade, os reptilianos ou qualquer teoria maluca desse tipo, porque não tem nenhuma base objetiva para você afirmar isso. Então ele assume no próprio vídeo que ele não vai argumentar, que ele só vai fazer observações pessoais sobre as pessoas anarcocapitalistas, e essas pessoas são apenas aquelas que ficam xingando ele, ou seja, ele nem vai se direcionar a palavra para alguém que esteja argumentando. E ele fala isso com orgulho, realmente como se isso fosse uma coisa muito boa. Então, no fim das contas, o vídeo dele é um vídeo de observações pessoais, ou seja, ad hominem, uma afirmação direcionada a pessoas e não às ideias, xingando as pessoas que também estão fazendo ad hominem contra ele, ou seja, um videozinho do nível quinta série, do nível brincadeirinhas da quinta série. Ele assume que ele está fazendo isso. Então, será que algum dia o Arthur Duval vai fazer um vídeo direcionado às ideias do anarcocapitalismo com argumentos de verdade? Eu acho que não. Eu acho que ele não vai fazer isso, porque não é do interesse dele. Realmente o interesse dele é a política, é ganhar o nicho dele lá político, é ganhar o salário dele que nós pagamos. Eu pago o salário dele, você paga o salário dele. Então eu acho que para os interesses que ele tem, ele não precisa realmente argumentar. E por isso que ele fica debochando de nós. Ele esfrega na nossa cara. Isso para mim é uma forma de deboche. Ele esfrega na nossa cara que ele não vai argumentar, que ele não está aqui para argumentar. Ele só está aqui realmente para falar das pessoas e para fazer política. Então, infelizmente, eu não tenho o Estado para forçar as pessoas a pagar o meu salário. Então, se você quiser apoiar o canal, você pode se tornar um apoiador através dos links da descrição, do Apoia-se ou do Padrim. Agradeço muito a todos os apoiadores do canal e até o próximo vídeo.